Mateus capítulo 17, versos de 1 a 9. Leamos todos a uma só voz. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e o João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Juntos, igreja. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, então, dizendo: Erguei-vos e não temeis. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A igreja pode assentar-se. Esse é um texto muito, mas muito conhecido, e as nossas lições para esse texto serão breves, mas são de extrema importância. Queridos, nós vivemos um tempo onde cada vez mais nos escapa uma coisa chamada controle. Por exemplo, ao sair de casa, você tem certeza que vai chegar ao seu destino? Ao entrar em um elevador de um local que você não conhece, você tem tranquilidade de que você vai chegar ao andar que você quer? Ao ir no banco, você tem plena certeza que estará lá o recurso que você alocou ou foi alocado há dias ou meses atrás? Nós estamos cada vez mais perdendo determinados controles comuns da nossa vida. Quando ficamos doentes, nós temos controle sobre o nosso corpo? Quando somos internados, você ouve aquela seguinte frase: os médicos ainda estão avaliando para ver que caminho seguir. Eles também não têm controle sobre o que está acontecendo. A falta de controle é algo nosso, como seres humanos. A palavra do Senhor diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Onde tem Pedro, Tiago e João, vai ter epifania, vai ter milagre, vai ter ensino. E os levou, em particular, a um alto monte. Vocês conseguem imaginar esses homens, esses 3 homens subindo e querendo entender por que estão subindo? Exercício justo agora. Para que a gente está subindo aí? Talvez eles ficassem, a gente tem que ter paciência, porque ele tem poder, mas é de veneta. Tem dias que ele faz de tudo, tem dias que ele fica na dele. Vamos ver, vamos subir, vamos seguir o homem. E a palavra do Senhor diz que ao chegar a esse alto monte, foi transfigurado diante deles. O que é isso, ser transfigurado? O texto diz: o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Falando com ele quem? Pedro, Tiago ou João? Falando com Jesus. Para um judeu, neste período da história, quando ele nascia, a família só tinha um objetivo: que ele se tornasse o quê?
um fariseu, um sacerdote, um religioso. Porque política e religião, para um povo monoteísta, é a mesma coisa. Quem escolhe o rei é o profeta. E quem faz o rei cair é o profeta. O rei só é rei porque Deus mandou. Quando Deus deixa de mandar, esse rei cai. Então, o tempo todo, eles gostariam que seus filhos fossem sacerdotes, fossem religiosos, fossem fariseus. Aí começavam a estudar, aos 7 anos tinha o primeiro corte. Ó, seu filho não tem condições, não dá para ele ser, não, ele não acompanha, bota ele para fazer outra coisa. Aos 13 anos tinha outro corte. Olha, ele já está forte, tem coisas que ele já pode fazer, mas para esse nível de estudo não é com ele. E tinha mais um corte, que agora eu não me lembro, alguns anos depois, mas esse corte era o seguinte: você era escolhido por um mestre para tornar-se discípulo deste mestre. Se você não fosse, achava que você tinha condições de ser discípulo. Então, esse era o último ponto de corte. Pedro, Tiago, João, Mateus, todos aqueles que estão aqui, discípulos de Jesus, judeus, passaram por esses pontos de corte. Pedro, Tiago, João se tornam pescadores. E quando Jesus aparece andando na praia, olha para eles como mestre, como rabi, e diz o quê? Segue-me. O que isso significa na cultura deles? Um mestre acha que nós temos condições de ser o quê? Discípulos. Por isso que eles abandonam tudo. Porque na época ser religioso era o cargo público máximo. Uma vez que você se dedica à sinagoga, se dedica ao templo, você é sustentado por toda aquela estrutura e você também tem poder político. Por isso eles abandonam tudo e começam a andar com Jesus. Por isso que Jesus o tempo inteiro é observado de canto de olho pelos outros mestres, porque está andando com 30 marmanjos, que já foram desclassificados ao longo do certame. Dentro desse contexto, onde eles são chamados, onde eles são escolhidos por um mestre, por um rabi, para se tornarem discípulos dele, eles começam a ver que o que o rabi está ensinando, ora bate com o que o Antigo Testamento diz, a Torá diz, ora ele muda o que a Torá diz, ora ele diz que aquilo já caiu, o que vale é o que ele está falando, mas eles vão seguindo. Eles continuam no certame, eles não vão largar Jesus por nada, eles querem se tornar sacerdotes fariseus. E aí chega esse momento, onde Jesus não os chama para lhes presentear com uma sinagoga, Jesus os chama para subir um monte, e eles começam a subir aquele monte. A Bíblia não diz quanto tempo demorou, mas vão subir no monte, vão subir no monte, vão subir no monte, e de repente surge uma transfiguração. Imagina, você é pobre, você é humilde, você não tem recursos, você foi colocado numa das esferas mais baixas em termos de trabalhos, em termos de vocação. Ser pescador só ganhava de ser pastor, mas eram duas classes tidas como nada, improdutivas, porque afinal de contas dependiam de meios externos, ou o mar ou as ovelhas se multiplicando. E você sendo nada na sociedade, de repente, você tem uma visão que ninguém nunca teve. Moisés não teve, ninguém, ele pediu, eu quero te ver. O que Deus disse para Moisés? Ninguém pode me ver, mas eu vou passar e você vai ver minhas costas. Moisés não teve essa visão. Elias não teve essa visão. Sansão não teve essa visão. Davi não teve essa visão. Nem Abraão teve essa visão. Mas, de repente, os três que são a última camada deste tipo de sociedade, em termos de trabalho, econômicos, acadêmicos, de intelectualidade, esses três à margem, a última camada desta sociedade,
eles têm uma visão que ninguém nunca teve. Eles olham para Jesus e de repente são tomados, uma nuvem, ela baixa, e essa nuvem traz um clarão em si. Vocês, aqueles que já andaram de avião, não tem aquele momento que a gente atravessa a nuvem e fica tudo claro, com aquela claridade enorme? Então, multiplica por 10, não chega a isso aqui ainda. E no meio desse clarão, eles olham a figura de Jesus. Mas como é que Jesus está? Normal? Só tem a claridade? Não. O corpo dele também exala claridade. Você diz, meu Deus, finalmente ele apareceu. Eis o Messias esperado. Agora sim, agora vai. Ele já vai descer desse jeito. Só que, de repente, eles olham para o lado e o Espírito, só pode ter sido, porque na época não existia fotografia, testifica que duas pessoas também, com o mesmo clarão, com a mesma intensidade, uma é Moisés, o legislador supremo de Israel. O outro é Elias, que representa todo o período profético do povo de Israel. E aí, quando Pedro, Tiago e João olham aquilo, eles se tornam eu e você. Porque ao olhar aquilo é algo tão forte, tão importante, tão impactante, tão sonhado, tão esperado, que Pedro traz a seguinte proposta: Senhor, nós vamos construir 3 tendas, e vocês vão ficar aqui para sempre. E nós vamos ficar aqui para sempre, tomando conta e ajudando. É isso que nós queremos. O desejo, ele parece bonito, mas ele esconde um objetivo. O que Pedro, Tiago e João entendem, querem, quando eles se colocam à disposição para construir 3 tendas para seres que naquele momento estavam transfigurados como deuses. O que ele quer ter? O controle. Agora que eu vi, eu não quero mais perder. Agora que eu fui agraciado com essa visão, eu não quero mais voltar a ser o que eu era antigamente. Quem viu Jesus, Moisés e Elias juntos, quem viu o Messias descrito em Isaías, junto com Moisés, junto com Elias, não pode voltar a ser o que era. Nem eles mais podem deixar de ser o que eles são agora. Nós vamos eternizar esse momento e nós ficaremos aqui para sempre. Controle. Nós não somos assim com Deus? Senhor, abençoa a compra da minha casa, desde que seja na rua tal, número tal, apartamento tal, com corretor tal. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa tal coisa, desde que seja assim, 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 assim. Senhor, já estou te trazendo já tudo pronto para o Senhor não ter trabalho. Está aqui, ó. Senhor, na intimidade que o Senhor nos dá como teus filhos, eu não apenas te rogo a cura de fulano, mas eu também te peço pelo casamento de ciclano, que já viu que o senhor já viu que não está dando certo. Então é melhor separar, porque vão ficar brigando, vai fazer mal para as crianças. Eu também quero que o Senhor me ajude a pagar a minha dívida. Eu não vou conseguir trabalhar, mas o Senhor é Deus do ouro e da prata. O Senhor pode mandar recurso através de qualquer pessoa. Controle. E nós começamos a buscar o controle daquilo que é pertencente a Deus. Pedro, no verso de número 4, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Claro. Se antes eu era alguém que foi eliminado do certame, dos critérios do concurso para ser sacerdote, para ser fariseu, e agora eu estou vendo a própria divindade na sua natureza, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, e preste atenção, igreja, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: se antes
Moisés, Elias e Jesus estavam transfigurados, estavam com um clarão em si e ao redor de si. Agora os discípulos experimentam esse clarão através dessa nuvem luminosa que os envolve. E essa voz, vindo uma voz da nuvem, dizia: Este é o meu filho amado, em quem meu coração se alegra. Ouçam ele. Aqui você tem o DNA de um pai. Esse, para mim, é um dos textos mais fortes para falar da paternidade de Deus. Porque tem pai que não reconhece o filho, não. Não estou dizendo que não sabe que tem filho. Sabe que tem filho. Mas não sabe quem é o filho. E aí você tem Deus que diz o quê? Este é este. Este é o meu filho. E este que é meu filho, não é apenas filho meu, ele de mim e por mim é amado. E é neste que eu reconheço como meu filho, que eu sei a essência dele, e através, pelo fato dele ser meu filho, eu conhecer a sua essência a ponto de classificá-lo como este, a quem eu amo, uma vez que este é meu filho que eu amo, dele eu retiro minha alegria, meu prazer, é dele em quem me comprazo. E aí sabe o que Deus diz para Pedro, Tiago, João, Moisés e Elias? Ouçam ele. Deus ali está dizendo, existiu a lei, existiram as profecias, mas eu amo este, porque é meu filho. A minha alegria é ele. Por isso ouçam ele. Dificuldade nossa. Quantas pessoas a gente tem ouvido, gente? Nós não temos tempo de verificar informações. As informações já vêm prontas através de um comentarista, que é ser humano igual a você, usa o banheiro igual a você, pode ter o CPF cancelado, negativado no SPC, Serasa, que nem você. E nós devotamos a nossa consciência, a nossa reflexão a estes. E eles nos trazem diariamente as notícias já com suas opiniões. E entenda, existem comentaristas fabulosos, fantásticos. Só tem uma coisa. Se for pegar o tempo que você ouve o comentarista no jornal, no YouTube, no streaming, e você comparar esse tempo com o tempo que você ouve Jesus, você ouve mais a quem? A quem você ouve? Se é para você se dedicar a alguma coisa, você se dedica mais ao quê? Você percebe quantos cristãos, queridos, não estão sabendo sequer usar o seu tempo? Quem convence o mundo do pecado não é o Espírito Santo? Sim ou não? Mas nós achamos que são nossas postagens nas redes sociais. Elas é que vão mudar o mundo. Ouvindo os discípulos, ouvindo essa voz, eles, tendo ouvido isto, caíram de bruços, tomados de grande o quê? De grande medo. Igreja, não adianta.
Toda vez que a voz de Deus é ouvida, o ser humano é quebrado. Esses locais onde o homem vai e tem a capacidade de dizer assim, ouvir a voz de Deus foi mó barato. Não está aqui no texto, o que eu faço? Eu rasgo essa parte aqui? Ouvir a voz de Deus foi muito legal. Ou o oposto. Eu estive lá naquela comunidade religiosa, eu não ouvi a voz de Deus, não senti a presença de Deus. Como é que é um ser humano que consegue sentir a presença de Deus, hein? Ele que está fora do tempo, um ser que pode todas as coisas, um ser que sabe de todas as coisas, e um ser que mesmo estando fora do tempo, ele é atemporal, ele não sofre os efeitos do tempo, mesmo assim, ele está presente em todos os lugares. Esse ser humano, para sentir a presença de Deus, nem se ele fosse um X-Men, porque transcende. Mas nós queremos ter controle, até para dizer, Deus está aqui e foi muito legal, ou Deus não está aqui, por isso estou me retirando. Quando a palavra do Senhor vem, de forma audível, aos ouvidos daqueles que estão diante de Jesus, ouvindo aos discípulos, caíram de bruços tomados de grande medo. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você medita nas Escrituras e fica desta forma? Você olha um texto e diz, meu Deus, agora eu estou entendendo, agora eu estou reconhecendo, agora eu percebo o que precisa mudar na minha vida, o que precisa alterar, e a pessoa que está ao seu lado, talvez, na sua casa, pergunta, está tudo bem com você? E você diz, está ótimo, eu li a Bíblia agora eu vou precisar de um grande tempo, dias de meditação, para compreender e botar em prática aquilo que Deus me falou. Isso acontece dentro da tua casa? Mas se eu te perguntar como é que está o STF, tu sabe, né? Aí tu tem informação de coxia, não tem? Mesmo morando no Rio de Janeiro, né? Os caras que estão lá estão batendo cabeça, mas a gente aqui sabe de tudo. Agora, se eu lhe perguntar, você passa mais tempo ouvindo a voz de Jesus, porque Deus diz que devemos ouvir a voz do Filho. Você passa mais tempo ouvindo a voz de Jesus, ou ouvindo a voz do comentarista, ou ouvindo a voz do cantor ou da cantora no YouTube, no Spotify? Nossa mente, queridos, está convulsionando. Excesso de informações é a pós-verdade. Não dá tempo de checar se é verdadeiro ou falso. Já vem mastigado para você absorver e seguir em frente. A palavra do Senhor diz, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus. E o que Jesus faz? O que diz no final do verso 7? O que ele diz para os seus discípulos? Erguei-vos e não... Palavra do Senhor te ergue. Palavra do Senhor tira teu medo. Ouço vários evangélicos que, ao dizer que receberam supostamente a palavra do Senhor, eles ficam caídos. Alguns até que caem no espírito, como se o espírito fosse uma bola de boliche que derrubasse as pessoas, que não tem nas Escrituras. E não apenas eles caem, mas quando se levantam, eles se acham dependentes daquele coach, daquele pastor, daquela pastora, daquela missionária, daquele isso, daquele aquilo outro. Mas Jesus, quando fala, quando os discípulos ouvem a voz de Deus e caem prostrados em profunda reverência, porque ouviram o onipresente, o onisciente, o onipotente, o totalmente outro, aquele que encarnou-se na pessoa do Filho, foi audível a voz dele. Vem Jesus e diz o quê? Encosta neles e diz,
levantem-se, não temam. Mas nós, nos dias de hoje, somos acometidos de um medo terrível. O tempo todo em estado de medo. E não é só medo da morte, não. Fosse medo da morte é compreensível. Alguém aqui quer morrer agora? Claro que não. O problema nosso é o medo da vida. É o medo de buscar felicidade. É o medo de buscar alegria. É o medo de buscar tratar a cabeça. É o medo de sentar com o cônjuge para conversar, identificar e reconhecer coisas que precisam ser tratadas, alteradas. O medo de chegar para o filho, para a filha, para o neto, para a neta, para o pai ou para a mãe e dizer o seguinte: há muitos anos atrás aconteceu isso, o Senhor fez isso, a senhora fez aquilo. Qual foi seu objetivo? Jesus diz: não temais. Os comentaristas, o que eles dizem? É para ficar com medo, tá, gente? É para ficar com medo. Coisa vai ficar feia, é para ficar com medo. Aí vem Jesus, fica de pé, não tema. Aí vem o YouTube, o Spotify, Facebook, diz o que para você? Agora acabou, agora tem mais jeito não, agora foi o boi com a corda, agora já não. Totalmente contrário ao que diz a palavra de Deus. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Dos 3 que ali estavam, e 4 com a voz, somente ficou Jesus. E preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Eu não sei qual é a novela da Record que está passando agora, mas normalmente os crentes eles se fixam na novela da Record, porque acham que aquilo lhes vai trazer um conhecimento a mais que a Bíblia não traz. Bem, nem vou discutir isso aí, sou noveleiro de novela da Record. Agora, preste bem atenção. Talvez você esteja passando por uma dificuldade e você diz: eu tenho que ver a novela que fala sobre Jó. Dependendo da dificuldade, você diz: eu tenho que ver a novela que fala sobre Davi. Dependendo da dificuldade, você diz: eu tenho que ver a novela que fala sobre Esther. Dependendo da dificuldade, você passa a viver mais dentro de casa, na companhia da família. Dependendo da dificuldade, você se reúne mais com amigos. Mas sabe o que a palavra do Senhor diz? Podem estar no mesmo ambiente Moisés, podem estar em um mesmo ambiente Elias, podem estar em um mesmo ambiente a voz do nosso supremo e divino Pai, mas no verso 8 vem a realidade. Então eles, levantando os olhos, eles viram. Filho, na hora que o bicho pega, ninguém vai ficar do teu lado não, meu filho. Tu está fiado em quê? Achando que alguém vai comprar teu barulho. Tu acha que tua esposa tem cancha para encarar os desafios da alma que se acometem em você? Coitada, é apenas um ser humano. Tu acha que teu marido tem costa larga com Deus para interceder por você e vai dar tudo certo? Meu Deus, ele é apenas um ser humano que te ama. Na hora que as coisas emergem, na hora que a situação fica crítica, na hora que os amigos somem, na hora que a doença chega, na hora que as dívidas transbordam, na hora que as pessoas começam a desaparecer da sua vida, na hora que você não tem nada, não fica nem Moisés, não fica nem Elias, só fica a voz do Pai na pessoa do Filho, que diz o quê? Coloque-se de pé, não tema. Por isso eu lhe pergunto mais uma vez, é isso que você tem ouvido todo dia? Ou os comentaristas, eles têm ganhado mais destaque no seu ouvido do que a voz de Jesus?
Verso de número 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus. Ele é o anti-marketing do seu próprio ministério. Os políticos contratam marqueteiros. Jesus não precisava contratar marqueteiro nenhum, porque ele é o próprio anti-marketing de si mesmo. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus. Sabe essa visão que vocês tiveram aí? Conta para ninguém não, tá? Os caras devem ter ficado assim, pô, pera lá. Abraão não viu, Isaac não viu, Jacó não viu, José não viu, Moisés não viu, só viu as costas, Elias não viu, Isaías não viu, Ruth não viu, Esther não viu, mas nós vimos. E Jesus diz, então, conta para ninguém não, guarda para tu. Dificuldade nossa, Deus não fala com fofoqueiros. Às vezes tem coisas que Deus fala para você que é só para você. Mas o que você faz? Conta para todo mundo. Aí Deus não fala mais, que Deus não é Deus de fofoca. Tem coisa, meu irmão e minha irmã, que é só para você. Determinadas coisas que lhe são trazidas é só para você. Só você vai conseguir entender e compreender. Jesus diz, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Aí, ele dá assim, um freio de mão e um cavalo de... Puxa o freio de mão e dá um cavalo de pau ao mesmo tempo. Porque para aqueles discípulos, é agora. É o Messias glorioso. O homem, se ele descer, brilhando como ele estava brilhando, amigo, todos vão acreditar, a hora chegou, finalmente. Aí Jesus diz, não conta para ninguém não, que eu ainda vou ter que morrer. Mas fica tranquilo que eu volto da morte. Queriam ter o... Você imagina o coração dos discípulos, que queriam ter o controle. E Jesus mostra que ninguém pode controlar a vontade de Deus. Sua vida está na mão de Deus, meu irmão e minha irmã? Sim ou não? Você pode controlar a atuação de Deus na sua vida? Então coloque-se de pé, sem medo.